Irmãos, a paz do Senhor, queria deixar uma palavra de Deus para você, que se encontra em Neemias capítulo 1, versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse-lhe, ai, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardes o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos seus ouvidos e aos seus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e de noite, e pelos filhos de Israel, teu servo. Eu faço confissão pelos meus pecados, dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. A notícia chega para Neemias, um dos seus irmãos. Eles relatam aqui para Neemias que Jerusalém está totalmente destruída. Jerusalém foi tacado a fogo com a segunda invasão e Jerusalém está tudo derribado. O texto revela para nós que Neemias ele chora de tristeza e ele fica amargurado por alguns dias. Irmãos, quando nós recebemos uma notícia ruim, a primeira reação nossa é ficar bem triste. A primeira reação nossa é ficar bem ruim. Só que Neemias teve uma característica importante na vida dele. Quando ele recebe aquela notícia ruim, a Bíblia diz que ele assentou, chorou e lamentou, né? Só que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias ele entrega para Deus, ele ora, ele busca a presença de Deus. Ele coloca em sua oração, ele fala que pecou, né? Que os seus pais, que a casa do seu pai tinha pecado contra o Deus Todo-Poderoso. Então ele faz uma oração para Deus, ele rasga o teu coração diante de Deus. Porque ele vê a situação do teu povo destruído, ele vê Jerusalém, a casa dos pais dele, totalmente tacada a fogo. Aí diz aqui no capítulo 2, e sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artáxerxes, que estava posto vinho diante dele, e tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivesse triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não, é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Eu disse ao rei, vive o rei para todo sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando numa cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumida pelas portas de fogo? E o rei me disse, que podes agora então? Orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do teu agrado, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Antes dele entrar na presença do rei, na verdade ele nem pediu nada para o rei. Foi o rei que notou o semblante de Neemias. O rei conhece você. O rei conhece o teu semblante. Quem é esse rei? O Todo-Poderoso. Deus te conhece por dentro. Deus conhece o teu semblante, aleluia. Ele sabe aquilo que você precisa na tua vida. Então, Neemias, no capítulo 1, ele chora. No capítulo de número 1, ele ora. No capítulo de número 1, ele jejua. No capítulo 1, ele entrega a sua oração para Deus. E no capítulo 2, quando ele entra na presença do rei, é o rei que percebe. Neemias, você não está bem, não. O que está acontecendo? Então Neemias, ele rasga o seu coração. Rei, como que eu não estou bem? Se a cidade dos meus pais está toda assolada, toda atacada a fogo. E o rei disse, o que você quer que eu faça por você? Olha só Deus entrando com ação, hein? Olha só Deus entrando com providência. E ele disse, se eu te dou agrado, te peço que seja aceito, para que eu vá até em Jerusalém e edifique os muros. Olha só a resposta do rei. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem, quanto voltará? E aprove o rei enviar a ponto-lhe um certo tempo. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, dei-me cartas para governadores lá além do rio, para que me dê passagens até que chegue a ajudar. O rei disse, qual é o tempo da sua viagem? O que você precisa?
E ele foi dizendo para o rei que ele precisava de cartas para atravessar as províncias, porque ele ia precisar de autorização para chegar em Judá, as madeiras com Asaf, enfim, ele foi. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós entregamos para Deus a nossa verdadeira adoração, Deus responde com bênção, irmãos. Deus responde com milagre. Deus responde a tua oração, aleluia. Quando nós oramos, quando nós entregamos para o Senhor as nossas ansiedades, quando nós entregamos para Deus aquilo que nós necessitamos na nossa vida, Deus te responde com bênção. Deus responde você. Então a palavra de Deus hoje é: volte orar, volte jejuar, volte buscar o Senhor, porque Deus irá te responder através da sua oração, através do teu jejum. Quando Neemias se rasga, se abre o teu coração para Deus, Deus começa a entrar em providência. E ele foi, edificou os muros. Se a gente olhar a história, teve Sanbalat e Tobias, aquela profetisa que tentou paralisar, desanimar. O inimigo se levantou para tentar desanimar Neemias. Mas a Bíblia diz que em 52 dias os muros foi edificado, porque Deus estava no negócio. Nós precisamos orar para a gente ver as bênçãos de Deus. Nós precisamos clamar para Deus entrar com ação, entrar com providência na tua casa, na minha casa, na tua família, na minha família, na sua. E nós veremos a ação de Deus acontecer na minha e na tua vida. Amém? Então fique com essa palavra, irmãos. Deus entrará em ação a partir do momento que a gente orar, jejuar e se rasgar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vai dar certo. Deus vai te responder em nome de Jesus. Deus abençoe.